Bom, Fernando Calmon, a gente tem muitas histórias para contar de atualidade, falar até de carro elétrico, eu gosto da sua opinião sobre algumas coisas mais como diesel também. Mas eu tenho uma curiosidade de saber, como que era o Fernandinho Calmon? Como é que ele começou a gostar de carros e como ele conseguiu chegar a escrever o primeiro texto de automóveis? Pois é, lá desde pequenininho. Fernandinho, cabelo tigela. Não, eu não tinha essa tara, né? Eu não cheguei. A tara começou um pouco mais tarde, né? Pouco antes de eu tirar a carteira de motorista, né? Então eu fui uma vez uma corrida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e achei aquilo sensacional, sabe? Eu nunca tinha ido. Até aquele momento, eu era, vamos dizer, um adolescente ligado ao futebol. Eu gostava de torcer pelo Flamengo, às vezes ia nos jogos no Maracanã. Mas depois que eu assisti a primeira corrida, nunca mais foi um jogo de futebol na minha vida, cara. Nossa. Nunca mais. E aí, cara, do nada, de uma conversa com meu irmão, né, e com o Álvaro Costa Filho, que era do jornal, editor de automóveis lá, surgiu a possibilidade de fazer um programa na TV Tupi. Que não era isso? Foi em 1967, né? Exatamente 55 anos atrás, né? Então vamos fazer que nome, né? Aí eu conversei com o Álvaro Costa Filho e falei, olha, que tal a gente colocar o nome do programa de Grand Prix, já que já estava anunciando o filme Grand Prix para estrear no ano seguinte, não me lembro se foi 68. Eu sei que ele chegou ao Brasil em 68, nós criamos o programa 67. Com esse nome em 67, antes do filme estrear. E ficou Grand Prix todos esses anos, né? E o programa foi feito ininterruptamente, né? Até 67, saber quando é que o programa acabou, foi acho que 1985, 84, né? Mas ele ficou... O Grand Prix. O Grand Prix. Nossa. Foi até o fim, né? Quer dizer, até onde a TV Tupi conseguiu chegar. A TV 81 Tupi, que acaba, né? Quando vira TVS. Por aí, foi isso. Santos, né? Exato. Eu precisaria consultar o meu currículo lá, que eu vou aos poucos completando, senão eu nem lembro mais por onde tanta coisa que eu já fiz. Criar lá uma página, Fernando Calmon, ali eterniza. Pois é, mas eu não sabia que podia fazer isso, né? Na verdade é só colocar onde eu estive. Sim. Nesses anos todos, né? Até já perdi as datas. Antes eu sabia de cor, agora já não sei mais. Entendeu? Mas é assim. E aí, essa corrida foi aonde, na Barra? Foi na Barra da Tijuca mesmo. Era feito ainda, não, porque nem existia Rio Santos, nem nada, cara. Entendeu? Isso deve ter sido em 65, por aí, né? E era um circuito na Barra da Tijuca mesmo, quer dizer, os caras interditavam as ruas e corria tudo assim, categoria misturada, coisa, mas eu achava aquilo sensacional, ver aqueles carros passando na minha frente, nunca tinha visto uma corrida, né? E eu fiquei, realmente, caramba, eu vou gostar disso daí, né? E fui, né? Aí houve um período, né, que eu ia ao autódromo, né, lá do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, o antigo, né, e eu falei o seguinte, poxa, mas como é que eu posso chegar ao boxe? Eu perguntava para o cara, não, você tem que ter uma credencial de jornalista. Eu falei, precisa disso? Eu assisti 2 corridas das arquibancadas, falei, vou virar jornalista, cara, não sei como vou fazer. Estava fazendo um curso de engenharia mecânica, nada a ver com jornalismo, né? Mas eu falei, precisa disso? Então eu vou pensar aqui como começar. Então a maneira mais fácil era começar pela televisão, né? Que eu não tinha que ter nenhuma técnica de escrever e tudo, né? Aí eu procurei lá o Álvaro Costa Filho, que é irmão do irmão dele, que é um jornalista famoso, que agora me foge a memória, né? Mas você sabe que também tem o sobrenome Costa, né? E então eu fui amigo e sou amigo ainda do Álvaro, ele está vivo, ele é um pouco mais velho que eu, mas está lá. Então nós vamos fazer o programa na televisão. Como é que é o nome? Grand Prix. Em homenagem ao filme, que eu já sabia que estava sendo rodado, né? Mas a partir do Grand Prix, você não ficou no Grand Prix muito tempo, ficou? Não ficamos, quer dizer, o programa continuou até o fim da rede de televisão. Mas na Manchete você não tinha um... Na Manchete foi depois. Foi depois. Então, sua carreira primeira foi praticamente toda de TV. Sim,
Mas em 1970 eu comecei, antes disso um pouquinho, em 68, a fazer uma coluninha no Jornal do Comércio. O Álvaro escrevia no jornal e eu escrevia no Jornal do Comércio uma coluninha só para eu poder treinar como é que se escrevia, né? Mas era uma coisa de pouca repercussão. A minha vida mudou, cara, por causa do O Cruzeiro. Entendeu? Em 1970, eu bati lá na palma, vocês não querem que eu escreva um pouquinho aí de uma revista de circulação nacional? Antes eu estava restrito ao Rio de Janeiro, um programa de automobilismo, imagine, corrida de automóvel, 67. O programa era levado ao ar ao sábado, 11 da manhã. Quer dizer, todo mundo na praia, Sim. Né? Você tem muita coragem para fazer um programa daquele, né? O lazer maior era a praia, né? Então, fazer um programa que todo mundo só falava de futebol, né? E, por minha sorte, como eu comecei em 67, o programa em agosto, tinha as 1000 milhas de Interlagos, né? Eu falei, eu vou lá, entendeu? Já não conhecia Interlagos, né? Então, eu era tão inexperiente, cara, que eu fui lá com a cara e a coragem, pedi o cinegrafista para a TV Tupi aqui de São Paulo, mas trabalhando no Rio, né? Pô, vamos lá cobrir. Cheguei lá, credencial. Pô, que credencial? Eu nem me lembrava que para você entrar no banco você tinha até a credencial. Sim. E quem me salvou, para não perder, foi o Luiz Carlos Seco, cara. Porque, grande secão. O grande secão. Porque as 1000 milhas eram promovidas pelo Jornal da Tarde, né? Quer dizer, naquele tempo já tinha, né? O Jornal da Tarde, agora não era o Estadão. Só sei que cara lá, que me socorreu lá na entrada, não pode o cinegrafista aqui, não, mas essa credencial não vale, cadê o pedido de credencial? Aí eu sei que não, pede para ele entrar, tá aqui com o cinegrafista da Tupi, tem que entrar, né? Cubo da Tupi? Exato, aí naquela época nem existia cubo, cara, era mesmo, você tinha que acreditar que aquilo dele era a TV Tupi mesmo, né? E aí eu fiquei maravilhado, né? Com aquelas 1000 milhas, que foi a última 1000 milhas antes de fechar Interlagos. Foi quando eles fizeram aquele túnel por baixo, o Interlagos ficou fechado por 2 anos, 68 inteiro e até o final de 69 só. Para melhorar aquele acesso? Não, para reformar o autódromo, né? Criar uns boxes decentes, que os boxes eram lá atrás da chamada Curva do Café. Entendeu? Eles não eram ali, eu fui daquele tempo, que eu já assisti a última 1000 milhas lá, né? E aí o que aconteceu? O automobilismo dependeu do único autódromo que restou, que era o do Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Então o programa Grand Prix, falei, poxa, agora vai, né? Porque não tem nenhum autódromo no Brasil, só o do Rio, mas não foi. Continuou sendo sábado às 11 horas da manhã durante esse período, né? E para o Cruzeiro você começou a escrever? Aí quer dizer, a minha sorte foi, quer dizer, eu fiz lá a coluninha no Jornal do Comércio, mas repercussão pequena, porque era um jornal que circulava no Rio de Janeiro, era um jornal de economia, né? O Álvaro Costa Filho, que era o meu parceiro na televisão, tinha o caderno dentro do jornal, que era maior, né? E aí eu tive, quer dizer, uma iniciativa de, falei, poxa, a única maneira de eu crescer no Rio era ver uma revista, né? Revista de circulação nacional. Tinha o Cruzeiro, a Manchete ainda estava nos primeiros estertores, o Cruzeiro ainda tinha um pouco de prestígio, mas já ameaçado pela Manchete, né? Aí eu fiquei lá de 70 até 75, quando o Cruzeiro fechou. O Cruzeiro não faliu, como aconteceu com outras editoras, que eu não vou dizer o nome aqui, tá? Mas ele não faliu, simplesmente fechou porque não dava conta, quer dizer, a Manchete já estava em ascensão grande, né? E aí que eu fiquei... Você tinha surgido a Veja, acho? Não, acho que nessa época não, né? 1970, acho que não, né? Então, eu fiquei... Eu me projetei nacionalmente por causa do Cruzeiro, entre 1970 e 75. Em 75, o Cruzeiro fechou e eu falei, olha, só tem um jeito, ir para São Paulo, mas eu só tinha na mão a TV Tupi, mais nada. E tive que convencer minha mulher, né, que olha, que eu tenho que mudar para São Paulo. Enquanto eu não a convenci durante 9 meses, eu pegava a ponte aérea, né? Ficava um dia no Rio, segunda, terça pegava um avião, ficava aqui em São Paulo terça, quarta, quinta, sexta, gravava o programa na sexta-feira e no sábado eu voltava para o Rio de Janeiro. Até que chegou um ponto, falei, não dá, vamos mudar mesmo. E foi uma decisão correta, cara, na época, né? Porque não tinha mais o impresso, não tinha o Cruzeiro mais no Rio.
E aconteceu uma coincidência. Eu cheguei aqui em março de 76, e no final daquele ano, quer dizer, outra cria minha, que era o Lito Cavalcante, que eu levei ele para o Jornal dos Esportes, na época que o Emerson começou a despontar e tudo, aí meu conhecimento era valorizado, em 72, né? Quando ele foi campeão, né? E aí eu fiquei no Jornal dos Esportes não há muito tempo, né? Mas quando eu decidi vir para São Paulo, em 76, né? Por incrível que pareça, no final do ano, o Lito Cavalcante, que estava lá com o nosso Marcos Zamponi, que você deve lembrar, né? Eu bati muito papo. O Lito falou o seguinte: poxa, nós estamos precisando de um redator-chefe aqui, entendeu? Porque a revista não tinha mais o Mauro Forjaz, né? O falecido Marazzi, né? O Expedito ficou pouco tempo na Autosport, não se adaptou muito e tudo. Ele estava acostumado com a Quatro Rodas, que era uma revista muito maior, com muito mais recursos do que... Ele era piloto de teste da Quatro Rodas. Né? Pobre Autosport, né? Entendeu? Então ele ficou pouco tempo e saiu. E aí o Lito, que já me conhecia, falou para os caras: olha, por que vocês não convidam o Fernando Calmon, que estava já morando em São Paulo, para assumir o Autosport? Então foi aí que mudou realmente tudo, né? Porque eu fiquei 6 anos seguidos na Autosport, né? Só saí em 82. E foi uma coisa que realmente ali eu acho que devo tudo ao meu crescimento jornalístico ao cargo na Autosport, né? E quando eu tive nessa primeira fase, que eu tive 2 fases na Autosport, a revista já era metade indústria automobilística e metade competições, porque ela nasceu como uma revista puramente competições em 64. 60 foi Quatro Rodas, 64 foi Autosport. Autosport era uma revista 100% de automobilismo. Né? E aos poucos ela foi vendo que não dava para sobreviver, né? Então, só que eu entrei lá bem mais tarde, né? E aí, mas foi o suficiente para tornar o nome conhecido e tudo, né? E eu saí e paralelamente fazendo o Grand Prix. Paralelamente fazendo a televisão, nunca parei a televisão, né? E então resolvi, quando eu já estava aqui em São Paulo, eu saí da Autosport em 82, né? E aí o mundo dá volta. Quem é que me chama? A Manchete, para eu escrever sobre automóveis na Manchete, né? Coisa que era rival do Cruzeiro lá, né? E depois que eu estou na Manchete, me chamaram um dia e falaram: você já tem experiência na televisão, vamos fazer um programa de Fórmula 1, né? Porque era a única forma da Manchete poder, vamos dizer, contrapor ao poder da Globo, né? E então eles começaram a transmitir algumas corridas, né? E depois eles tiveram essa ideia de fazer um programa pequeno, que eles queriam que se chamasse Minuto da Fórmula 1, né? E eu falei: não, vocês querem fazer programas pequenos? A gente começa a terça. Eles queriam fazer só sexta, sábado e domingo. Eu falei: não, começamos na terça. Fazemos um programete de 3 minutos, né? A partir de terça até domingo, né? Sempre usando direito de arena, porque eram as imagens que chegavam do exterior, né? Normalmente feito, né? Mandavam lá pela UPI na época, né? E recebia, dava para fazer o programa numa boa, né? Então foi uma história que muito me tocou, né? Porque eu voltei às origens da televisão, né? Com a primeira fila. Eu fiquei 2 anos lá na Manchete. Depois eu saí, fiquei 1 ano na Rede OM, que era uma rede regional lá do Paraná, mas com intenções de se tornar nacional, né? Depois eu passei pela TVS, né? Quer dizer, foi a melhor época para mim, né? Porque era a nova Tupi? Era, exatamente. E eu fiquei surpreso, porque a proposta veio assim, que era muito maior do que eu já tinha ganho todos os outros anos, né? E ele falou: não, eu vou te contratar porque a gente tem 3 cotas já vendidas para o programa antes de começar. Eu falei: agora eu estou entendendo por que, né? Eu não fazia nada no SBT.
eu tinha uma produtora independente como essa, e ia lá, gravava os programas, né? E só passava lá. Só passava lá, mandava quer dizer, tinha um gibinha que levava lá a fita, né? Betamax. Né? Sim, exato, sim. entendeu? Eu levava para lá lá na TVS, né? E essa foi uma época boa, né? Inclusive nessa época aí que eu estava te contando aqui nos bastidores, Sim. que eu vi o Roberto Cabrini falando sobre a atuação dele, que chamou a atenção da Globo, que foi no SBT. Claro. Antes mesmo sem o SBT ter os direitos da Fórmula 1, ele falou, a gente tinha lá um programa pequeno, tal, não tinha muita grana, tal, e o meu chefe era o Fernando Calmon. Ele falou, você acredita? Vai lá, vai e faz. Você tem o direito de arena, você tem direito de falar. E ele dava repercussão pra cacete mesmo sem a credencial. É verdade, exatamente. Ele se virava e fazia. Então foi uma época muito boa. E depois, por último, eu fiquei na TV Bandeirantes, né? Até que em 92, né, eu fazia aquilo ali, assistia pela televisão, via, né, ia em seguida, logo que acabava a televisão, já tinha feito os programetes antes, né, do primeiro dia de treino, segundo dia de treinos, e fazia o terceiro. Até que chegou aquele 1º de maio fatal, de 94, né, e eu ouvi o Ayrton morrendo na minha frente na televisão, falei, caramba, eu tenho que sair daqui agora e fazer esse programa, vai ser uma dor no coração, né, mas eu tinha que fazer. E aconteceu o seguinte, olha, eu tenho que me preparar porque o programa não vai continuar com a morte do Ayrton, né? Foi o que aconteceu, ainda cara. Que tinha o Rubinho ainda meio que ascensão ali na Jordan. Mas aí no final de 92 morreu o programa Primeira Fila. Final de 94. 94, desculpe. Final de 94, né? A audiência caiu, os não apareceram os patrocinadores, né? Então, quer dizer, não tinha um sucessor para o Ayrton, né? Infelizmente, né? E aí as coisas foram andando dessa maneira, né? Quando eu tinha até que voltei para a segunda fase na Autosport, né? Eu já entrei como, além de diretor de redação, como publisher, né? Mas já era Globo? Não, antes ainda era Fernando Quinalha, era FEC Editora, que os caras achavam que era FC de Fernando Calmon. Não, era Fernando Quinalha. O Quinalha é distribuidora hoje, distribuidora hoje, né? Mas eles tinham uma editora, né? Que era essa, né? Que tinha Casa e Jardim, que era um bom título, né? E tinha Autosport, que eram os principais títulos que eles tinham, né? Então, aí eu fui... praticamente até eu podia na Autosport nessa segunda fase, né? E eu saí de lá em 97. Fiquei de 90 a 97, né? Aí eu fiquei o seguinte, olha, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou fazer uma coluna, porque eu lia muitos jornalistas que já tinham passado por postos de direção em publicações, né? Que depois se tornaram colunistas. Eu falei, vou criar uma coluna, né? Planejei com calma, sem pressa, durante 2 anos fazer a coluna. Faltava um nome para fazer eu bolei esse nome Alta Roda, né? E comecei com 8 ou 9 jornais só. Acho que 10, para te dizer a verdade, né? Bem pulverizado, o Brasil inteiro, assim. Exato, né? Não tinha nenhum em São Paulo, por incrível que pareça, né? Não tinha nenhum jornal em São Paulo, porque a Folha tinha um caderno... que era pequeno e tudo, o Estadão logo depois tinha criado o Jornal do Carro e tudo, né? Então eu falei, olha, eu vou fazer a coluna assim mesmo. Comecei em 99 e estou com ela até hoje, né? Todo esse só tempo, 23 anos. Só 23 anos, né? Os meus 55 anos de janela, estou com a coluna já passando por esse tempo, né? Então, bom, já contei muita história, né? e ainda faz uns trabalhos paralelos também, para você escrever um livro sobre alguma coisa? Não, cara, você sabe que muitas pessoas já me estimularam a isso, né? E eu preferi não fazer por uma razão muito simples, cara. Algumas coisas apagaram na minha memória, né? E eu não queria fazer um livro dependendo só da minha memória, né? Eu ia me dar, sei lá, muito trabalho e eu poderia cometer algum erro. E eu detestava, como detesto até hoje, cometer qualquer erro. Claro. Entendeu? Eu tenho essa verdadeira ideia fixa que o jornalista não pode cometer erro, né?
Então essa foi assim desde que eu comecei a escrever na primeira vez. Pô, se eu tivesse uma coisa errada, se eu tivesse algum termo errado, um erro de ortografia, para você pensar como é que um cara que optou pela engenharia mecânica gostava de escrever, mas eu não sei, deve ter herdado, né? O papai foi jornalista também, né? Uhum. Então estava lá, e eu sempre fui um bom aluno de português, por incrível que pareça, apesar de ter tido uma inclinação técnica, né? Quando antigamente, você sabe, tinha que o primário, o ginásio e o colegial. O colegial tinha o clássico e o científico, né? Eu sempre fui científico. E depois eu fiz o vestibular e entrei na faculdade de engenharia. Mas o que eu aprendi de português foi no ginásio, pô. Quando realmente tinha, você ensinava português, né? Hoje a gente sintática, gramática então, toda. sabe? Então eu respeitei muito isso e ainda respeito até hoje, né? Às vezes falha, né? Então, às vezes, minha filha está morando comigo agora, ela é jornalista também, ela faz o papel de revisora, né? Entendeu? Se eu esqueço algum acento, ou não boto alguma coisa que... Erro de concordância é raro, mas acento você esquece, inverte uma letra. Então, ela me impede que a coluna saia errada, né? Nesse aspecto, né? Mas é isso daí, cara. Você falou, ser engenheiro não impede que você goste de português, porque uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra, né? É verdade. Eu não sou um gênio com números, mas não tenho dificuldade também e sempre fui de escrever. Mas... Escrever. Você aprendeu a escrever na escola? Na escola de jornalismo? Não, na escola mesmo, igual no ginásio. No ginásio. Nunca frequentou a faculdade de jornalismo, né? Não, eu fiz faculdade de jornalismo depois. Eu fiz economia primeiro, depois fui fazer jornalismo, enfim. Não é uma coisa, essa coisa que todo mundo fala assim, pô, engenheiro escreve assim. Uma coisa não exclui a outra, né? É verdade. São talentos individuais, tem gente que vai bem em tudo. E eu me lembro quando eu comecei, foi quando estava virando aquela lei que o cara só podia escrever se fizesse uma faculdade de jornalismo. Mas eu me enquadrei na lei antiga. Sim. Aí já me tinha registrei. Publicações, já tinha registrado. Eu me registrei como jornalista profissional na época e o registro foi aceito, né? Porque eu estava dentro do que eu comecei, como eu te falei, em 67, né? Então, logo que comecei, eu tive esse cuidado, né? Falei, não, se eu vou seguir o jornalismo mesmo, eu vou fazer tudo como deve ser, entendeu? Então, tanto que, na época, foi criada a figura do jornalista provisionado, ou seja, o que era jornalista, mas não tinha um diploma, nem tinha feito uma faculdade de jornalismo. Então, eu me registrei como jornalista provisionado. Depois a lei mudou e foi autorizado que todos os jornalistas provisionados se transformassem em jornalistas profissionais. Sim. Entendeu? Então foi justamente nessa transição, né? Então eu tenho meu registro até hoje de jornalista profissional, meu MTB lá. Número baixinho, mas número baixinho porque eram poucos na época. Aquele numerinho, mais 4,40 você pega o metrô. Então não muda muita coisa, mas tem alguns lugares que pedem, né? Que nem quando vai fazer locução alguma coisa, tem lugar que pede o DRT, né? Exatamente. De rádio e televisão. Então, não adianta você narrar bem, falar bem, não sei o quê, se não tiver o DRT, não entra na briga. Tem alguns lugares que ainda pedem.